Olá, é a Jéssica, tudo bem? Hoje quero partilhar contigo uma receita típica de Natal. É uma receita de um doce que costuma estar nas mesas de todos os portugueses nesta época. É muito simples e económica e faz miúdos e graúdos lambuzarem-se nesta época natalícia. E chama-se rabanadas, mas também é conhecida como fatias douradas. Na minha casa, nós chamávamos sempre fatias douradas. E é também importante notar que fatias douradas é diferente de French toast. As fatias douradas ou rabanadas são diferentes de French toast. Porquê? Porque mergulhamos o ingrediente essencial em leite e em ovos mexidos. Este pão que costuma ser utilizado é um pão que não é do dia. Já não é um pão fresco. E em vez de jogar o pão fora, esta receita convida-nos a reutilizá-lo. Esta receita é também conhecida como pain perdu, lost bread. E este prato data pelo menos do século IV ou V. Dizem que é uma receita latina e que aparece pela primeira vez no livro de receitas de Gavios a Picos. Provavelmente a pronúncia não está perfeita. Tenho que melhorar o meu latim. Mas pronto, vamos focar-nos? Bora lá? Se gostas deste tipo de material, subscreva o canal, comenta, não te esqueças de pôr o sininho e põe o like. Os ingredientes. Temos pão fatiado. Eu por acaso trouxe este pão deste sítio, não sei se conseguem ver. É a Gleba. A Gleba é uma padaria em Lisboa que tem um pão excelente. Eles vão buscar as melhores sementes e fazem um trabalho extraordinário, por isso, se estás em Lisboa, vale a pena ir ver a Gleba. 2 ovos, leite, há quem use também leite condensado, que em inglês seria parecido a um cream, mas eu estou a tentar fazer uma receita um pouco mais saudável. Canela, açúcar, vou só usar 2 saquetas, um garfo, 2 pratos, uma frigideira que tenho ali em cima e azeite. Mas eu vou tentar tirar o excesso de gordura com papel de cozinha. Vamos a isto? Bora lá! Já coloquei a minha chávena de leite num prato fundo, um prato mais ou menos de sopa, mas largo. Agora vou partir os ovos e neste caso vamos usar a gema e a clara. Eu não vou fazer muitas fatias, por isso é que não estou a pôr mais ovos. Normalmente as receitas aparecem sempre com mais quantidade. E vou adicionar a canela diretamente aqui. É só quase como se fosse uma pitada. Um bocadinho só. E vou misturar. Ok. Então agora vou mergulhar o pão no leite. Agora vou, como já está mergulhado aqui e já está completamente ensopado, ensopado é quase como se tivesse uma sopa. E é, quando o pão estiver quase todo ensopado, aí passamos para os ovos e mergulhamos novamente. E com a espátula e um garfo, podem dar um jeitinho de preencher os buracos deste pão. Como este pão é um pouco mais tradicional, tem bastante buraquinhos e o nosso trabalho é tapá-los. Pronto, está feito. Eu gosto muito de usar o cu do pão. Não sei se vocês sabem o que é o cu do pão. É a parte dura, aquela que é só coida. Está a ficar um espanto. Estou a aquecer a frigideira. Já acabamos e agora vou fazer a parte que eu mais gosto de fazer, que é pego numa fatia que está quentinha e coloco aqui numa mistura de canela e açúcar. Eu só passo de um lado e do outro. Está feito.
É bom terem atenção que depende muito do pão que têm. O meu pão tinha muitos buraquinhos, por isso é óbvio que vai ficar com umas partes um bocadinho mais queimadas que outras, que não estava tudo nivelado. Cheira a Natal. Eu adorava quando a minha mãe fazia isto em casa. Vamos provar? Está assim por dentro. Sinto que não tem muito açúcar, o que é bom. Está aprovado, malta. Obrigada por mais uma receita. Vamos só recapitular os ingredientes, ok? Pão, de preferência um pouco duro, que não seja do dia. Leite, ovos, canela, açúcar, azeite para a frigideira, papel de cozinha e está feito. Bom Natal, boas festas e tudo de bom. E antes de te ires embora, podes ver aqui este vídeo sobre como fazer salame de chocolate. Divirtam-se, aproveitem, estejam com a família, muita saúde, muita paz e muito amor. Beijinhos, tchau, tchau. Até para a próxima.